Neste vídeo vou finalizar esta abordagem, ainda que superficial, sobre os mecanismos de impressão em C#, com esta parte 7. Relembro que no meu canal do YouTube já existe uma listagem de vídeos relativa a este tipo de informação, a impressão. Eu não poderia, obviamente, deixar de abordá-la durante a sequência destes vídeos. Vamos fechar então mostrando fundamentalmente duas características que podem ser extremamente úteis. Uma delas em termos funcionais, que é a questão de podermos colocar a página na horizontal, por exemplo, se quisermos imprimir na horizontal, e depois vamos ver também a existência de um mecanismo dentro do objeto Graphics que nos permite obter as dimensões de uma determinada string a partir de um determinado tipo de letra e tamanho. Para as demonstrações que vou fazer neste vídeo, eu tomei a iniciativa de limpar bastante parte do meu código desde o vídeo anterior e neste caso concreto apenas tenho aqui a largura e a altura. Temos também aqui estes dois elementos, que é o tipo de letra e a cor, e temos aqui então, a partir do momento em que clicamos no botão 1, é executado este evento, button1_click, que vai abrir a caixa de diálogo mostrando o nosso documento. Neste caso concreto, limpei todo o código que existia dentro do evento printPage, o que quer dizer que se eu agora executar a minha aplicação, quando mandar imprimir, vai aparecer então uma página completamente em branco. Ora, o que acontece aqui é o seguinte: imaginem então que eu quero colocar a minha página na horizontal. Muito há a explorar aqui no que diz respeito ao elemento document, ok? O documento. O documento é genericamente o objeto que nós aqui temos e que é do tipo System Printing, ok? Vamos colocar aqui System Printing Print Document. E este objeto System Printing Print Document tem várias características que não vamos estar a explorar aqui em detalhe, mas que podemos ver aqui, ok? Nós temos aqui algumas propriedades, mas de facto há aqui o Printer Settings e o Page Settings, ou Default Page Settings, que de facto contêm depois um conjunto imenso de propriedades que nós podemos aqui alterar, nomeadamente o tipo de papel, as dimensões das margens, etc. Neste caso concreto, quando eu quero imprimir um documento numa página horizontal, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte: default page settings, ponto, e depois vamos procurar landscape é igual a true. Por defeito, landscape significa paisagem. Por defeito tem o valor igual a false, por isso é que a página fica numa posição de retrato, ou vulgarmente conhecida como uma posição vertical. Ora, se eu agora fizer aqui e.graphics.drawString texto, ok, letra, cor, new point de 100,100. Ok? O que vai acontecer genericamente é que, por defeito, antes de ser impresso o documento, ele já vai estar definido para ser apresentado numa página na horizontal, uma página em formato de paisagem. Reparem então o que é que vai acontecer quando eu clicar aqui no botão 1, a minha página vai aparecer então na horizontal, permitindo-me desta forma colocar aqui então os valores. E de uma forma genérica é isto que nós temos que fazer para colocar uma página na horizontal. Okay? Vamos ver aqui, no entanto, um outro aspecto que tem a ver com a possibilidade que o objeto Graphics nos dá de medirmos as dimensões de um determinado texto. Imaginem que nós tínhamos uma frase string, okay, vamos colocar aqui string, frase é igual, esta frase se serve para testes. E o que eu vou colocar aqui simplesmente é o seguinte: eu quero saber quais são as dimensões que este elemento vai ocupar na minha imagem de impressão. Isto é, quando eu executo aqui o meu código e quando clico aqui no botão para imprimir, quando o texto for desenhado, porque ainda não está a ser, porque eu apenas defini a variável alfanumérica, neste caso a string, quando o texto for desenhado, qual é a dimensão que ele vai ter? Okay? E quando eu falo de dimensão, estou a falar especificamente sobre o comprimento e a altura. Ora, isso é determinado por uma circunstância que nós não conseguimos controlar a priori, que é o tipo de letra e o tamanho da letra. Ora, os tipos de letra e os tamanhos de letra vão definir uma determinada dimensão. Eu vou aqui alterar especificamente até para 30, okay? Para termos uma letra maior. Inclusive, o font style, se for bold, vai fazer com que a minha string, neste caso a minha frase, seja alargada no tamanho.
E por conseguinte, partindo sempre do pressuposto que à volta desta frase vai sempre ser criado um retângulo invisível, que é onde a frase vai estar englobada, eu em algumas circunstâncias vou querer saber, vou ter necessidade de saber, por exemplo, qual é a dimensão dimensão vertical de uma frase, até para depois poder definir o espaçamento entre linhas, por exemplo. Vamos então ver como é que nós obtemos essa informação de uma forma muito simples. O objeto e.graphics contém uma propriedade designada por major string, ok? Medir a string. E como parâmetros ele pede-nos qual é o texto que é suposto ser medido em tamanho, neste caso em pixels de valor flutuante, porque é um size f, okay? Já vamos lá ver o que é o size f, e depois o tipo de letra. E reparem que estes são os dois elementos fundamentais, como tive a ocasião de referir anteriormente, isto é, o tipo de letra e depois o tamanho do texto, obviamente, para que o próprio sistema gráfico consiga calcular quantos pixels é que vai ter ali a palavra na horizontal, ou melhor, a frase na horizontal, na vertical, etc. Ora, vamos então verificar aqui o seguinte. Se eu colocar aqui size f, dimensão, é igual a e.graphics.measure string. Medir a string. Qual string? A frase. Com que tipo de letra? O tipo de letra que aqui está. Okay? Ora, o que vai acontecer então é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma message box.show e vou colocar aqui dimensão .width.toString mais, vamos colocar aqui vezes, por exemplo, para separar as duas dimensões, dimensão.height, que é a altura. Aqui temos a largura e agora temos a altura, .toString. Okay? Não vamos ter nada impresso no documento, vamos ter apenas aqui a apresentação de uma message box com as dimensões. Reparem, vou clicar e cá está. Aqui diz-me que a minha frase tem 403 pixels.2, reparem nos valores flutuantes, 403 pixels de comprimento por 38 de altura. Ora, sabendo este valor que eu aqui tenho, eu sei perfeitamente que se eu quiser colocar uma segunda linha, eu terei que ter um valor, no mínimo, superior a 38. Ora, eu posso tirar partido destes valores exatamente para fazer esses cálculos e incrementar, por exemplo, a coordenada y, que define a coordenada vertical, para ir posicionando as diferentes frases. Ora, então, reparem o que é que acontece se eu agora fechar a minha aplicação, retirar daqui estes elementos e querer desenhar várias vezes aqui esta frase. O que eu vou fazer aqui genericamente é o seguinte, eu vou colocar aqui em cima um y igual a 100. Okay? Vai ser um y, que é este y que vem daqui, vai ser o y que vai começar a desenhar. Então eu vou desenhar aqui o e.graphics.drawString, neste caso a frase, com aquela letra, com aquela cor e no ponto, new point de 100,y. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, quando eu executar este código, vamos ter a nossa frase desenhada naquela coordenada que ali está. Reparem, cá está então a frase com um tamanho bastante grande. O que aconteceria aqui neste caso concreto é que eu agora teria que saber mais ou menos quanto é que eu deveria aumentar no y para criar aqui um espaço para a segunda frase. Ora, se eu tenho então a possibilidade de saber a dimensão, eu posso fazer o seguinte, eu tenho aqui a dimensão já calculada, eu vou agora entre estes espaços fazer o seguinte, y mais igual a dimensão.height, ok? Mais, por exemplo, 5 pixels. Reparem o que é que vai acontecer, no entanto, nesta expressão. Ela vai apresentar um erro. E por que motivo é que ela vai apresentar um erro? Porque size f é uma estrutura de valores flutuantes, ok? É o floating point numbers. Ora, o y é um valor do tipo inteiro. Ora, eu não posso querer somar a um y inteiro um valor com uma dimensão flutuante. Então, o que nós devemos fazer é colocar aqui int.parse, mas reparem o seguinte, eu aqui no parse
posso escolher todo o tipo de objetos, mas teria que ser string. Então, nós podemos fazer da seguinte forma. Ou colocarmos aqui um int, e ele vai tentar aqui fazer a conversão direta deste valor para um valor inteiro, arredondando, ok? Ou poderíamos também fazer o seguinte, convert.toInt 16, e depois colocaríamos aqui este espaço dentro de parâmetros, ok? Ou neste caso dentro de parênteses, para falar melhor corretamente. Ok. Reparem então o que é que acontece agora. Se eu repetir estes elementos por aqui abaixo, eu tenho a certeza absoluta que vou ter as minhas linhas separadas de uma forma coerente. Ora, o que é que vai acontecer neste caso concreto? É que se eu quiser alterar o tamanho da minha letra, eu vou ter já o espaçamento das minhas linhas salvaguardado. Reparem o que é que acontece, cá está então o espaçamento das linhas completamente salvaguardado. E este é um mecanismo que nós podemos utilizar para criar este tipo de artifício, neste caso, colocar aqui as linhas de uma forma separada e de uma forma coerente, por exemplo, dando a possibilidade ao nosso utilizador da aplicação de poder escolher o tipo de letra e também o seu próprio tamanho. Imaginem que nós na nossa aplicação tínhamos aqui a possibilidade de definir qual era o tipo de letra que nós queríamos e qual era o seu tamanho. Quando fôssemos a imprimir, saberíamos então que o espaçamento entre as linhas estaria assegurado, independentemente do valor que aqui é definido. Ainda tirando partido desta circunstância que aqui vimos, nós, utilizando esta dimensão, podemos também desenhar, por exemplo, uma linha vertical que vai ficar apresentada, por exemplo, à frente das nossas letras. Eu vou aumentar o tamanho das letras para que as frases fiquem aqui bastante grandes e depois vou desenhar ali uma linha vertical, tendo como ponto de partida, então, a dimensão, o comprimento das nossas frases. Ora, vamos então fechar aqui, vamos verificar como é que podemos fazer isso. Vamos aumentar aqui novamente para, por exemplo, 40, ok? Vamos ter aqui um conjunto de frases de certa forma grande, ok? Com letras grandes. Cá está então aqui as nossas frases e eu vou desenhar aqui uma linha na vertical. Para isso vou tirar partido então do facto de eu saber qual é a dimensão para ir buscar os seus valores da estrutura size f e desenhar a linha. Neste caso vou desenhar a linha. Então vou colocar e.graphics.drawString, drawLine, ok? E a minha linha precisa genericamente de uma pen, new pen, color.red, vamos escolher ali uma cor vermelha com 2 pixels de espessura e depois vamos colocar aqui 2 pontos. Ora, o primeiro ponto será a coordenada 100 e o y inicial, que será 100 também. Ora, não pode ser 100, porquê? Terá que ser 100 mais a dimensão horizontal da minha frase. Então terei que colocar aqui new point de 100 mais dimensão.width, que neste caso terá que ser convertida em valor inteiro, porque temos ali um valor do tipo float. Ok? Temos aqui o valor convertido para inteiro para que se possa somar a este valor inteiro. Depois vamos ter aqui a altura. A altura neste caso será 100, que é o valor do y inicial. Ok? Muito bem. O que é que vamos fazer agora para definir o segundo ponto? Bom, neste caso eu vou aqui colocar até os diversos parâmetros em cada linha para termos uma leitura mais simplificada. Portanto, temos aqui a nossa pen, temos aqui o nosso ponto, o primeiro, aquele que define o ponto cá em cima. E agora vou definir o ponto cá em baixo para desenhar a linha vertical até esse espaço. Ora, vou colocar aqui vírgula e vou fazer um new point. E neste caso, na horizontal, vamos ter exatamente a mesma dimensão. Neste caso, 100, que é o ponto que aqui está, mais o comprimento da minha frase, tendo em conta o tamanho da letra e a quantidade de palavras e letras que ali estão. Então vamos ter aqui 100 mais int de dimensão.width. O pormenor agora vai acontecer é quando vamos definir o ponto cá em baixo. Ora, nós temos aqui um conjunto de 5 frases. E como podem verificar, o y vai sendo aumentado de espaço para espaço. Eu agora vou aqui remover este y que aqui está e vou colocar aqui o seguinte, y mais int
de dimensão.height. Ora, o que significa genericamente isto? Eu vou agora aqui fechar esta implementação e temos então aqui o graphics pronto, drawLine feito. De uma forma genérica, o que acontece neste ponto é que ele está a definir, portanto, uma dimensão horizontal que começa nos 100 pixels e depois prolonga-se durante o espaço todo do texto. Na vertical, ele tem o ponto lá no topo já definido aqui. Cá em baixo vai ser igual ao valor do y, mas o valor do y define o canto superior esquerdo a partir do espaço onde vai ser desenhado o meu texto. Portanto, eu tenho que ir buscar ainda, ou acrescentar ainda, a dimensão vertical da minha frase. Vamos verificar o que é que acontece, porque em alguns casos os arredondamentos dos valores float vão puxar para trás 1 ou 2 pixels ou para a frente. Vamos verificar se o resultado final é o pretendido. Vamos clicar aqui no botão e reparem o que é que acontece. Cá está, mais para a frente ou mais para trás, o valor foi colocado ali. Ora, significa isto que se eu agora alterar o tamanho da minha letra, por exemplo, para metade daquilo que deveria ser, neste caso o 20, o que vai acontecer é que automaticamente o sistema se vai organizar desta forma. E reparem como facilmente eu fiz aqui uma linha neste espaço, criando aqui uma espécie de um separador, tendo em conta a dimensão das minhas frases. E estes são então os mecanismos que nós podemos utilizar também no sistema de impressão para agilizar a construção dos nossos documentos. De uma forma genérica e ainda que bastante superficial, esta foi então uma alusão ao sistema de impressão. Nos vídeos que se irão seguir ainda neste canal, iremos ter com certeza a oportunidade de desenvolver um projeto, uma vez que dentro de alguns vídeos iremos começar de facto a aplicar todos estes conhecimentos vistos para trás na criação de pequenos projetos. Poderão inclusive nos comentários propor a elaboração de pequenos projetos para poderem verificar como é que nós conseguimos atingir determinados resultados. E no caso específico da impressão, existe a possibilidade de nós criarmos uma classe cujo objetivo vai ser, de facto, agilizar estes mecanismos de escrita das instruções de impressão, ok? Vamos imaginar, por exemplo, a seguinte circunstância. Termos uma classe que contém um método no qual nós dizemos qualquer coisa do género: desenhar linha alinhada à esquerda, desenhar frase alinhada ao centro, desenhar frase com o tipo de letra XPTO, etc. Ora, essa é um dos desafios que nós iremos ter com certeza quando criarmos aqui neste canal um pequeno projeto relacionado exclusivamente com a criação de um sistema de impressão que vá inclusive, por exemplo, dar a possibilidade de criar um sistema automático de impressão de uma tabela. Isto é, termos uma Data Grid View com um determinado conjunto de valores e automaticamente a nossa classe analisar a construção dessa Data Grid View, verificar quais são as larguras das colunas, os textos, etc., os alinhamentos dentro de cada coluna e depois desenhar especificamente essa tabela dentro da nossa folha de papel. Nos próximos vídeos iremos continuar a falar sobre C#. Estamos já numa reta final da exploração desta linguagem no sentido mais introdutório. Vamos depois passar à aplicação prática destes conceitos. E, paralelamente, vamos também entrar dentro da tecnologia ASP.NET, que vai ser criada numa listagem à parte e que vai falar especificamente sobre a utilização do C# para a criação de aplicações web.